Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós teremos mais uma aula de língua inglesa. Por gentileza, a professora gostaria de pedir que aqueles alunos que ainda não enviaram as atividades, principalmente a atividade avaliativa, a professora está aguardando para poder corrigir. A professora, então, dando continuidade ao que nós estamos estudando, a professora vai enviar uma lista dos verbos irregulares, como que eles ficam, ao passar para o passado. Lembrando que nós estamos estudando o passado em inglês dos verbos, certo? Então, assim, vocês vão observar na lista que alguns verbos, eles não mudam. Eles continuam iguais, tanto no infinitivo, como no passado ou no particípio. Vocês vão observar isso na lista que a professora vai enviar para vocês. Para fazer as atividades, vocês poderão procurar esta lista dos verbos. Não tem todos os verbos, mas uma grande maioria, certo? Qualquer dúvida, vocês poderão conversar com a professora e eu estarei explicando para vocês. Correction page 19. Então, nessa questão número 1, era sobre um texto da página 18, e estava perguntando em que tempo verbal estava aquele texto. Como nós estamos estudando passado, past, passado. Na questão número 2, a professora já deixou na outra aula as respostas para vocês observarem os verbos, como eles ficam no passado, no simple past. Então, os verbos regulares, eles sofrem um acréscimo do ed, seguem aquelas regrinhas que a professora já explicou nas outras aulas. E nós temos também os verbos irregulares, que muda totalmente a estrutura do verbo, ou no seu radical, por isso que são chamados de verbos irregulares. Page 20, então na página 20, continuando com a nossa correção, vocês teriam que colocar todos os verbos regulares lá daquele quadro, escrever ali os que são terminados em ed, são chamados verbos regulares. E do lado, aqueles que são irregulares, aqueles verbos que eles não seguem aquela mesma regra que a professora passou para vocês dos verbos regulares. Eles mudam em toda a sua estrutura. Lembrando o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ações, estado ou um fenômeno natural, certo? E na questão 4, vocês teriam que ligar, a estrutura do verbo, como que ele fica, ao verbo certinho. Aí vocês já têm a correção, assim como na aula anterior. Activities page 20. Number 1. Nessa atividade, vocês vão completar as frases com os verbos que estão entre parênteses. Só que vocês terão que transformar os verbos no passado. Vocês vão observar lá naquela lista que a professora enviou para vocês e vão copiar como que ele fica no passado. Alguns verbos são regulares. Aqueles que não estiverem na lista, vocês vão acrescentar o ed, porque são verbos regulares. Qualquer dúvida, é só perguntar para a teacher. Activities page 21. Então, nessa atividade, vocês vão reordenar. Activities page 21. Nessa atividade, vocês vão reordenar os eventos na vida de Joshua, além de escrevê-los no passado. Então, em cada frase, vocês têm um verbo que está entre parênteses. Vocês vão transformar estes verbos no passado, olhando aquela lista que a professora enviou, e completar as frases. Depois, naqueles quadros em branco, vocês vão organizar, reorganizar estes eventos, como se fosse uma linha do tempo, Primeiro, segundo, terceiro, está tudo desorganizado, vocês vão reorganizar, certo? Qualquer dúvida, é só perguntar para a professora. Continuando, então, com as nossas atividades, na sequência, da linha do tempo do Joshua. A 3 não precisa vocês fazerem, certo? E a 4, a professora só vai pedir para vocês escreverem naquela linha como que fica o verbo, como que ficam aqueles verbos no passado. Então, vocês vão observar novamente naquela lista da professora e vão escrever do lado de cada verbo o passado deles, certo? Um grande abraço, por hoje é só e até a próxima aula.